Josué capítulo 19. A herança de Simeão. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, Rimon, e Eter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades até Baalat-Ber, Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o limite da sua herança ia até Saride. E o seu limite subia em direção ao mar, e Marala, e alcançava Dabesete, e chegava ao rio que está diante de Joqueneão, e de Saride voltava-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislote-Tabor, e depois sai até Daberate, e sobe até Jafia, e de lá passa pelo leste até Gat-Hefer, para Et-Cazim, e sai para Rimon-Metoar, para Neá, e o limite a rodeia pelo lado norte, até Hanatom, e as suas saídas estão no vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para a tribo de Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enrada, e Bet-Pazes, e o termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as suas saídas eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias. E o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e alcança o Carmelo, na direção a oeste, e Sior-Libnate, e se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Iftael, em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Oza, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Axibe. Também Umá, e Afeque e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naftali, a saber, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elefe, desde Alon até Zaananim, e Adami, Nequebe e Jabneel, até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo se volta para a direção oeste, para Asnote-Cabor, e de lá sai para Rucoque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Asser no lado oeste, e Judá sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, e Ramate, Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e En-Razor, e Iron, e Migdal-El, Orém, e Bet-Anate,
e Bet-Shemes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a 7ª sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Ir-Semes, e Shaalabim, e Aialon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Eutequé, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Meiarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhe saiu demasiado pequeno. Por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezém, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lezém de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Sera, no monte Efraim. E ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança, por sorteio, em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. Capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. O Senhor também falou a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido, e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade, e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade, e lhe deem um lugar para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu o seu próximo involuntariamente, e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para a sua própria cidade, e para a sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes, na Galiléia, no monte Naftali, e Siquém, no monte Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção a leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Capítulo 21. As cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pela mão de Moisés que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades.
Os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com os seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Líbna com os seus arredores, e Jatir com os seus arredores, e Estêmoa com os seus arredores, e Olom com os seus arredores, e Debir com os seus arredores, e Aim com os seus arredores, e Jutá com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, pois eles lhes deram Siquém, com os seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer, com os seus arredores, e Quibzaim, com os seus arredores, e Bet-Oron, com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque, com os seus arredores, Gibeton, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, e Gate-Rimon, com os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque, com os seus arredores, e Gate-Rimon, com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10, todas as cidades com seus arredores, para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Beesterá com seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores, Enganim com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores, e Reobe com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Amote-Dor com seus arredores, e Cartã com seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas, da tribo de Zebulon, Joquneão com seus arredores, e Cartá com seus arredores, Dímina com seus arredores, Naalau com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores, e Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefate com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Então todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel,
eram 48 cidades com seus arredores. Estas cidades eram cada qual com seus arredores. Assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais. E diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.